próximo capítulo da novela Coração Acelerado, João Raul é ríspido com agrado, sem imaginar que diante dele, a mulher que marcou seu passado. Ferida, ela até tenta se revelar, mas trava ao perceber o olhar frio do cantor. A situação foge do controle quando o segurança chama a polícia para conter Agrado, acusada injustamente de causar confusão. É Eduarda quem age rápido, enfrenta os agentes e consegue libertar a amiga antes que tudo termine em escândalo maior. Abalado, João Raul se afasta e garante a Lucas que está decidido a se livrar de Ronei de uma vez por todas. Ele promete que, depois daquela noite, sua vida vai mudar, custe o que custar. Enquanto isso, Janete confidencia a Zuzu o desejo de desapegar das memórias doloridas que aprendem ao passado, sem imaginar que novas emoções estão prestes a surgir. Antes de continuar, já aproveita. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta de qual cidade você acompanha a novela. Em outro ponto da cidade, Nora encontra Eliomar desfalecido, espalhando pânico. O médico é direto ao alertar Zilá sobre a gravidade do estado dele, e Nora liga desesperada para Janete pedindo apoio. A notícia corre rápido e aumenta a tensão entre todos. No festival, Ronei entra em desespero ao descobrir que João Raul fugiu do evento, desaparecendo sem deixar pistas. Todos passam a procurá-lo. Nayane, por sua vez, se encanta com o trabalho de Eduarda como stylist e elogia sua sensibilidade artística, sem desconfiar que a jovem está prestes a dar um passo arriscado. Eduarda aproveita a oportunidade e vende seu trabalho como cantora para Ronei, enxergando ali uma chance de virar o jogo. A noite avança e Agrado sobe ao palco de um bar simples para se apresentar. Sua voz carrega dor e verdade. Do fundo do salão, João Raul vê a cena e fica paralisado. Algo nele desperta. Leandro registra o encontro à distância e envia tudo para Thalita, provocando uma reação imediata de Nayane. Entre desencontros e emoções à flor da pele, Alarozinho e Janete se reencontram, enquanto Agrado e João Raul, enfim, se aproximam, sentindo que o destino insiste em uni-los novamente. João Raul exigirá a joia que deu a Diana na infância como prova definitiva de que ela não é uma impostora. O cantor deixará claro que não aceitará mais histórias mal contadas, lágrimas ensaiadas ou discursos emocionados sem fundamento. "Tô esperando ela aparecer", repetirá, com o olhar fixo e a voz firme, disposto a ir até o fim para separar a verdade da farsa. João Raul ficará obcecado em descobrir o verdadeiro paradeiro de Diana. O que era uma busca íntima, quase silenciosa, se transformará em um espetáculo público. A cada dia, novas mulheres surgirão, dizendo ser a jovem do passado do cantor, criando um rastro de confusão, expectativa e oportunismo. Algumas aparecerão com fotos antigas, outras com histórias bem ensaiadas e até objetos genéricos que juram ter ligação com o passado dele. João, porém, não se deixará levar pelo barulho. Cansado das versões contraditórias, o protagonista puxará da memória um detalhe que ninguém mais poderia inventar. A medalhinha que ele deu a Diana quando ainda eram crianças. Um gesto simples, quase ingênuo, mas carregado de significado. Para João, aquela joia não era apenas um presente. Era um pacto silencioso, uma lembrança que atravessou os anos. Convicto, ele passará a exigir o objeto como prova definitiva de identidade. Ronei, por sua vez, reagirá mal à decisão. Irritado com a exposição e com a bagunça que se formará do lado de fora da casa de João, o empresário não poupará críticas. "Não falei que era uma ideia de Jérico? O que você esperava? Até garota de 11 anos apareceu." Disparará, andando de um lado para o outro, já prevendo o caos midiático. Para ele, tudo aquilo só atrapalha a carreira do cantor e alimenta um circo perigoso. João, pressionado, admitirá que subestimou a repercussão. O que começou como um chamado do coração virou uma avalanche fora de controle. Mesmo assim, ele não recuará. "Como faço para descobrir se ela está aí fora?" questionará, mais para si mesmo do que para os outros, revelando a angústia de quem sente que a verdade está perto, mas escapa pelos dedos. Walmir entrará na conversa debochando da situação. Sem paciência para o drama, ironizará a insistência de João. "Vai passar um mês aqui conversando com uma por uma? Não dá.
soltará, arrancando risos nervosos e aumentando a tensão no ambiente. Para ele, a busca já ultrapassou todos os limites do razoável. Roney reforçará o apelo para que o cantor abandone tudo de vez. Apontará para a agenda lotada, os compromissos inadiáveis e principalmente para a multidão que se forma do lado de fora. Você tem que ir para o estádio. Não dá nem para sair de casa com essa gente aí, reclamará, quase perdendo o controle. A imagem de João cercado por fãs e curiosas começará a virar manchete. Sob pressão, João se recolherá por alguns instantes. Silencioso, ele revisitará o passado, puxando lembranças que estavam guardadas a 7 chaves. É então que outro detalhe virá à tona, ainda mais forte. A pulseira que ele deixou com Diana, ou agrado, quando eram crianças. Um objeto único, simples, mas impossível de ser replicado sem conhecer a história completa. Esse detalhe reacenderá a chama da certeza dentro dele. Decidido, João irá até a porta, ignorando os protestos de Roney e Walmir. Do outro lado, uma multidão de mulheres aguarda, cada uma acreditando ser a escolhida. O cantor respirará fundo e anunciará, em alto e bom som, o que vai querer. A Diana do meu passado é uma só, e ela tem um jeito de provar quem ela é, dirá, calando todos ao redor. A declaração será transmitida ao vivo, ganhando repercussão imediata. No ônibus, em meio à rotina simples e ao barulho da cidade, Agrado assistirá tudo pela tela do celular. O coração dela acelerará ao ouvir as palavras de João. Cada frase parecerá atravessá-la como um raio, despertando emoções antigas que ela tentou enterrar. João continuará, deixando claro que não há espaço para improviso. Há 10 anos eu entreguei uma coisinha para ela, e ela deixou uma coisa dela aqui comigo que eu ainda tenho. Explicará, elevando ainda mais a expectativa. A multidão ficará em silêncio absoluto. Tô esperando ela aparecer para a gente trocar de novo esses objetos e cantar Seu Amor é Minha Estrada. Concluirá com um meio sorriso que mistura esperança e desafio. Do outro lado da cidade, Agrado ficará paralisada. As mãos tremerão, os olhos se encherão de lágrimas e o passado voltará com força total. A pulseira, a música, a promessa, tudo estará ali, escancarado, como se o tempo não tivesse passado. Ao redor dela, ninguém perceberá o turbilhão que se forma por dentro, enquanto o destino começa, lentamente, a alinhar as peças para um reencontro que promete virar tudo de cabeça para baixo. Agrado continuará imóvel por alguns segundos, como se o ônibus tivesse parado junto com o tempo. O anúncio de João não deixará dúvidas. Não se trata de mais um chamado genérico, mas de um recado direto, quase íntimo, direcionado apenas a quem realmente viveu aquele passado com ele. O nome da música, a troca dos objetos, o tom da voz, tudo confirmará que João não está jogando para a plateia. Ele está falando com ela. No palco improvisado diante da casa, o cantor perceberá o impacto de suas palavras. A multidão reagirá de forma desigual. Algumas mulheres se revoltarão, outras se entreolharão em silêncio, e muitas começarão a recuar, percebendo que não tem como sustentar a farsa. Ainda assim, algumas insistirão, alegando que a joia foi perdida, que o tempo apagou detalhes, que a memória falha. João, firme, não cederá. Para ele, quem é Diana jamais esqueceria aquele símbolo. Roney observará a cena com crescente apreensão. Ele notará que, pela primeira vez, João parece em paz com a decisão que tomou. Não há dúvida em seu olhar, apenas espera. Uma espera tensa, quase cruel, que deixa claro que o próximo movimento não partirá mais dele. Agora, a bola está do outro lado do campo. Enquanto isso, Agrado descerá do ônibus antes do ponto final. O coração baterá acelerado e cada passo na calçada parecerá pesado demais. Ela tocará instintivamente a pulseira, como se precisasse confirmar que aquilo não é apenas lembrança. A peça estará ali, intacta, guardada todos esses anos, não por acaso, mas por medo, vergonha e silêncio. O passado que ela tentou apagar começa a exigir presença. João encerrará a transmissão sem dar margem para novas perguntas. Ele entrará em casa ignorando pedidos da imprensa e o burburinho do lado de fora.
Agora é com ela, dirá, em tom baixo, quase solene. O Almir tentará quebrar o clima com uma piada, mas ninguém rirá. Até Ronei entenderá que algo mudou de forma irreversível. À noite, João ficará sozinho, segurando a medalhinha nas mãos. Ele se lembrará do dia em que a entregou, da promessa infantil, da música cantada sem plateia, apenas para dois. Do outro lado da cidade, Agrado encarará o espelho, dividida entre o desejo de fugir e a necessidade de enfrentar a verdade. A troca dos objetos, anunciada como um gesto simples, ganhará contornos de acerto de contas com o passado. O destino de João Raul e Agrado começará a se cruzar novamente, não mais como lembrança distante, mas como uma verdade prestes a ser colocada à prova, diante de todos. A vida de Agrado vira do avesso com uma sequência de revelações que chegam sem pedir licença. Criada acreditando que sua história se resumia à relação intensa e cheia de silêncios com a mãe, a jovem será confrontada com verdades que estavam enterradas há décadas. O primeiro baque vem quando ela descobre que possui outros parentes vivos, espalhados por caminhos que nunca imaginou cruzar. O segundo, ainda mais devastador, surge ao saber que seu pai foi um criminoso envolvido em esquemas obscuros. Mas é a terceira revelação que implode qualquer tentativa de equilíbrio. Agrado é prima de Nayane, justamente a mulher apresentada ao público como namorada de fachada de João Raul. Enquanto isso, sem ter a menor ideia do vendaval que se aproxima, Agrado e João Raul se reencontram nos bastidores de uma festa sertaneja. O clima entre eles é de estranhamento misturado com uma familiaridade difícil de explicar. Há olhares longos demais, silêncios que dizem mais do que palavras e uma sensação persistente de déjà vu. Nenhum dos dois percebe, naquele momento, que compartilham um passado mais íntimo e perigoso do que supõem. Sem coragem de abrir o jogo e pressionados pela intensidade do reencontro, os dois acabam se aproximando rapidamente. Entre risadas nervosas e lembranças soltas, eles cantam juntos, trocam confidências e se permitem um beijo que parece suspender o mundo ao redor. A conexão cresce de forma avassaladora e João Raul propõe que se afastem de tudo por alguns dias. Isolados no rancho do cantor, longe das redes sociais e dos holofotes, eles passam 2 dias compondo uma música que fala de destinos cruzados, promessas quebradas e verdades que insistem em vir à tona. O refúgio, porém, dura pouco. Quando voltam à realidade e ligam os celulares, o choque é imediato. Há uma avalanche de mensagens, ligações perdidas, alertas de notícias e vídeos que se espalharam como fogo em palha seca. O show improvisado que fizeram no bar Mequetrefe viralizou e a internet não perdoa. Comentários, teorias e acusações tomam conta das redes sociais e muita gente passa a acreditar que João Raul está traindo Nayane com Agrado. A pressão aumenta quando veículos de fofoca começam a investigar a vida da jovem desconhecida que apareceu ao lado do cantor. Em poucas horas, informações desencontradas surgem, nomes são citados sem cuidado e alguém liga os pontos que deveriam permanecer ocultos. O parentesco entre Agrado e Nayane começa a circular em grupos de mensagens, ainda como boato, mas com força suficiente para causar estragos. Completamente confuso, João Raul confronta Agrado assim que percebe a dimensão do caos. Que é isso? Você é prima da Nayane? Mas e aquilo que você me contou da tua mãe, que você nem tinha família? Que está acontecendo? Questiona ele, visivelmente abalado. Agrado, pálida, sente o chão desaparecer sob seus pés. Eu não tô entendendo nada, responde com a voz falhando, incapaz de organizar pensamentos que se atropelam. O choque ganha contornos ainda mais dramáticos quando Agrado ouve um áudio desesperado da mãe, Janete. A mensagem chega como um soco no estômago. Agrado, filha, não sei onde você tá, por que você não atende, mas quero demais que você ouça a verdade da minha boca. Me perdoa, meu amor, perdoa sua mãe, diz ela aos prantos. Janete está em bom retorno por causa do estado grave de Eliomar e já foi confrontada por Nayane e Zilá, que exigiram respostas imediatas sobre um passado que nunca foi devidamente esclarecido.
A partir desse momento, Agrado percebe que não há mais como fugir. As peças começam a se encaixar de forma dolorosa. Os silêncios da mãe, as mudanças repentinas de assunto, o medo sempre presente quando certos nomes eram mencionados. Tudo ganha um novo significado. Consumida pela angústia e pela sensação de ter vivido uma mentira, ela decide ir atrás de Janete para arrancar a verdade, custe o que custar. O reencontro entre mãe e filha será carregado de tensão. Sem rodeios, Agrado explode. Eu vim correndo. Que pesadelo é esse, mãe? Eu quero saber agora o que está acontecendo. Dispara com lágrimas nos olhos e a voz embargada. Janete tenta se esquivar, mas percebe que não há mais escapatória. O passado bate a porta com força, exigindo ser encarado. Enquanto isso, Nayane acompanha a repercussão com uma mistura de raiva e pânico. O risco de sua farsa com João Raul vir à tona aumenta a cada minuto, e a revelação do parentesco com Agrado ameaça destruir a imagem que construiu. Zilá, por sua vez, pressiona todos os envolvidos, decidida a impedir que segredos antigos comprometam seus próprios interesses. A verdade começará a emergir em camadas, trazendo à tona alianças inesperadas, ressentimentos guardados e escolhas que marcaram gerações. Agrado se verá no centro de um turbilhão que mistura amor, identidade e exposição pública, sem saber em quem confiar ou até onde essa história pode levá-la. A conversa entre Agrado e Janete se aprofunda de forma dolorosa e inevitável. A mãe, pressionada pelo estado de saúde de Eliomar e pelo cerco cada vez mais fechado de Nayane e Zilá, começa a deixar escapar fragmentos de uma história que tentou apagar. Cada frase dita vem carregada de culpa, e cada silêncio confirma que a verdade sempre foi maior do que Agrado imaginou. A jovem percebe que sua origem está ligada a escolhas erradas, medos antigos e um pacto de silêncio que atravessou anos. Janete admite que escondeu a existência da família por acreditar que estava protegendo a filha. O nome do pai de Agrado surge em meio a lágrimas, revelando um passado marcado por crimes, perseguições e ameaças que forçaram a mulher a fugir e recomeçar do zero. A descoberta faz Agrado oscilar entre a compaixão e a revolta. Ela entende o medo da mãe, mas não consegue aceitar ter sido privada de sua própria identidade. Enquanto isso, o caos em torno de João Raul só aumenta. A pressão da imprensa e dos fãs atinge um nível insustentável e o cantor é obrigado a se posicionar publicamente. Ele se recusa a atacar Agrado, o que provoca a fúria de Nayane. Sentindo-se encurralada, a jovem confronta a prima pela primeira vez, deixando claro que não pretende sair de cena sem lutar. O embate entre as duas é tenso, marcado por acusações, ressentimentos antigos e verdades jogadas como lâminas. Agrado, por sua vez, passa a questionar tudo ao seu redor. O amor que sente por João Raul, o peso do sobrenome que carrega sem ter escolhido e a exposição repentina de sua vida. A música composta no rancho ganha um novo significado, tornando-se quase um desabafo sobre pertencimento e perda. Sem perceber, ela começa a transformar a dor em força, decidida a não permitir que o passado defina quem ela será. Paralelamente, segredos envolvendo Eliomar vêm à tona, indicando que sua condição de saúde pode estar ligada diretamente a acontecimentos mal resolvidos do passado. Pessoas que pareciam distantes reaparecem e antigas ameaças voltam a rondar Janete, aumentando a sensação de perigo iminente. No meio desse turbilhão, Agrado entende que a verdade, uma vez revelada, não pode mais ser controlada. A informação sobre seu parentesco se espalha de vez, provocando reações imprevisíveis e mudando o rumo de várias histórias. Dividida entre fugir de tudo ou enfrentar as consequências, ela toma uma decisão que promete redefinir seu destino e o de todos à sua volta, enquanto o amor, o medo e a busca por identidade se entrelaçam de forma irreversível. E tentam agredir o cantor após flagrá-lo com Agrado. O público vai acompanhar que o início do romance entre Agrado e João Raul estará longe de qualquer clima de conto de fadas. Pelo contrário, a aproximação dos dois vai acontecer em meio a mágoas mal resolvidas, julgamentos precipitados e uma explosão de ódio que tomará conta das redes sociais e das ruas,
colocando o cantor em uma situação delicada e perigosa. Tudo começa no Bar Mequetrefe, um espaço simples conhecido por abrigar músicos anônimos e apresentações improvisadas. João Raul chega sozinho ao local, visivelmente abatido, tentando afogar as frustrações em silêncio. Ele ainda estará profundamente mexido após o encontro tenso com Agrado durante uma festa sertaneja. No camarim, a jovem tentou revelar que é Diana, a menina que marcou a infância do cantor, mas a reação dele foi fria, defensiva e até cruel. Sem conseguir ouvir o que Agrado tinha a dizer, João Raul a afastou, deixando a moça dilacerada. Ferida, mas decidida a seguir em frente, Agrado resolve passar no Mequetrefe antes de pegar o ônibus para Goiânia. Ela acredita que aquela será apenas uma parada rápida, uma despedida simbólica da cidade e de um passado que insiste em reaparecer. No entanto, o destino parece determinado a cruzar novamente os caminhos dos dois. No bar, Agrado sobe ao pequeno palco quase sem pretensão, apenas para cantar e aliviar o peso que carrega no peito. Sua voz, carregada de emoção e verdade, toma conta do ambiente e silencia o público. João Raul, que inicialmente não percebe quem está cantando, se surpreende ao reconhecer aquela voz tão familiar. Ele se vira lentamente e o choque é imediato. Ao ver Agrado ali, tão próxima e ao mesmo tempo tão distante, o cantor fica paralisado, visivelmente impactado. À medida que a música avança, parte do público começa a cochichar. Alguns reconhecem João Raul e apontam celulares em sua direção. O clima muda rapidamente. O bar, que antes estava tranquilo, passa a ser tomado por olhares curiosos e pela agitação típica de quem identifica uma celebridade fora de seu habitat natural. Percebendo a movimentação, Agrado encerra a canção e decide ir embora, desconfortável com a atenção repentina. É nesse momento que João Raul cria coragem para se aproximar. Com o semblante arrependido, ele pede desculpas pela forma como a tratou mais cedo e admite que agiu no impulso, sem ouvir o que ela realmente queria dizer. O clima entre os dois ainda é tenso, mas carregado de uma conexão impossível de ignorar. Impulsivo, ele sugere que cantem juntos, apenas uma música, como forma de reparar o erro e de colocar para fora tudo o que ficou engasgado. Depois de hesitar, Agrado aceita. O que era para ser apenas um momento íntimo acaba se transformando em um espetáculo inesperado. Alguém inicia uma transmissão ao vivo nas redes sociais e em poucos minutos o vídeo começa a viralizar. João Raul e Agrado cantam em perfeita sintonia, trocando olhares intensos, cheios de significado. Para quem assiste de fora, a química é inegável. A repercussão é instantânea. Mais pessoas se aglomeram do lado de fora do bar, atraídas pela transmissão. Comentários se multiplicam nas redes sociais e o clima rapidamente sai do controle. Enquanto alguns fãs se emocionam com a parceria, outros se revoltam. Para esse grupo, a cena não passa de uma traição explícita a Nayane, que até então é vista como a namorada oficial do cantor. Os ataques começam nas redes e logo transbordam para o mundo real. Gritos surgem no meio do bar, acusações são lançadas sem filtro, e João Raul passa a ser chamado de traidor. Agrado, atônita, percebe que a hostilidade cresce a cada segundo. O que começou como um reencontro carregado de emoção se transforma em um verdadeiro pesadelo. A tensão aumenta quando alguns fãs, mais exaltados, tentam se aproximar do palco. Empurrões, xingamentos e ameaças tomam conta do ambiente. O dono do bar tenta intervir, mas a confusão já está instalada. João Raul percebe que a situação pode fugir completamente do controle e decide agir rápido para proteger Agrado. Sem chamar atenção, os dois são conduzidos pelos fundos do bar. Sob chuva fina, quase invisíveis na escuridão, eles correm até a caminhonete do cantor. O coração dos dois dispara, não apenas pelo medo, mas pela intensidade de tudo o que estão vivendo naquela noite. A fuga acontece às pressas, deixando para trás um rastro de polêmica e vídeos que continuam se espalhando pela internet. Dentro do veículo, o silêncio é quebrado apenas pela respiração ofegante dos dois. A adrenalina ainda corre solta e o olhar que trocam diz mais do que qualquer palavra. João Raul tenta se explicar.
Admite que nunca quis ferir ninguém e confessa que se sentiu completamente perdido ao reencontrá-la. Agrado, por sua vez, revela o quanto se sentiu rejeitada e o quanto aquela noite virou tudo de cabeça para baixo. A chuva aumenta, obrigando João Raul a parar o carro por alguns instantes. É ali, sob o som da água batendo no para-brisa, que o momento mais marcante da noite acontece. Quase 10 anos depois do primeiro encontro, os dois finalmente se permitem viver o que sempre foi interrompido pelo tempo e pelas circunstâncias. Eles se beijam intensamente, como se o mundo ao redor deixasse de existir por alguns segundos. O beijo sela o início de uma relação intensa, conturbada e cheia de obstáculos. Enquanto isso, nas redes sociais, a imagem de João Raul, ao lado de Agrado, continua circulando sem parar, alimentando rumores, teorias e julgamentos. A noite no Mequetrefe se tornará um divisor de águas na vida do cantor e marcará o começo de uma história que promete abalar estruturas, expor feridas antigas e colocar sentimentos à prova nos próximos capítulos. As consequências daquela noite começarão a cair como peças de dominó. A fuga apressada de João Raul e Agrado não impedirá que as imagens se espalhem ainda mais. Pelo contrário, o vídeo da apresentação improvisada, seguido pelos registros confusos da saída pelos fundos do bar, ganhará novas edições, cortes tendenciosos e legendas maldosas. Em poucas horas, o nome do cantor estará entre os mais comentados, cercado de acusações, ataques e julgamentos implacáveis. João Raul acordará no dia seguinte com o celular lotado de mensagens da equipe, da gravadora e de pessoas próximas. O tom será de alerta máximo. A repercussão extrapolará os limites do fandom e começará a afetar contratos, compromissos profissionais e a imagem cuidadosamente construída ao longo dos anos. Assessores sugerirão silêncio absoluto, enquanto outros defenderão um pronunciamento imediato. Dividido, o cantor perceberá que qualquer movimento pode piorar ainda mais a situação. Agrado, por sua vez, enfrentará uma tempestade silenciosa. Longe dos holofotes oficiais, ela será alvo direto de comentários cruéis, insinuações e ataques pessoais. Pessoas que nunca a viram de perto passarão a apontá-la como oportunista, interesseira e culpada pelo caos. Mesmo abalada, ela tentará manter a postura firme, mas a pressão emocional começará a cobrar seu preço. A ideia de seguir viagem para Goiânia voltará à tona, agora como uma possível fuga de tudo o que está se formando ao redor dela. Enquanto isso, Nayane tomará conhecimento da confusão por terceiros. A exposição pública e a forma como tudo veio à tona a atingirão em cheio. O silêncio dela será interpretado de diversas maneiras, alimentando ainda mais especulações. Pessoas próximas notarão que algo mudou e o clima ao redor dela ficará carregado, antecipando um confronto inevitável. João Raul tentará falar com Agrado, preocupado não só com o escândalo, mas com o impacto emocional daquela noite. O contato entre os dois, no entanto, será atravessado por inseguranças, dúvidas e o medo de que a aproximação cause ainda mais estragos. O que deveria ser um reencontro libertador passará a carregar o peso das escolhas que ambos terão de fazer. Nos bastidores, decisões serão tomadas às pressas. Shows poderão ser ameaçados, agendas revistas e alianças testadas. Ao mesmo tempo, o público continuará dividido, transformando cada novo detalhe em combustível para novas discussões. O romance que nasceu sob música e chuva agora estará cercado por pressão, desconfiança e consequências que nenhum dos dois imaginava enfrentar. E assim, em meio a ataques virtuais, silêncios estratégicos e sentimentos mal resolvidos, João Raul e Agrado seguirão ligados por uma noite que mudou tudo. Uma noite que ainda ecoará forte e continuará provocando reações intensas, deixando claro que nada voltará a ser como antes nos próximos capítulos. O destino finalmente vai parar de brincar de esconde-esconde com Agrado e João Raul. 10 anos depois do primeiro encontro, o tão aguardado beijo entre os dois acontecerá do jeito que o público gosta. Intenso, torto no começo, emocionalmente bagunçado e absolutamente inesquecível.
Os próximos capítulos mostrarão que o reencontro não começará nada bem. Agrado surgirá decidida no camarim de João Raul durante uma grande festa sertaneja. Ela estará pronta para revelar que é Diana, a menina do passado que marcou a vida do cantor. Só que o mozão do Brasil não estará em clima de revelações nem de sensibilidade. Irritado, pressionado pelo sucesso e pelo cerco constante da mídia, ele a tratará com frieza, quase arrogância. A reação de Agrado será imediata e cortante. Sem baixar a cabeça, ela dirá tudo o que estava engasgado há anos. Jogará na cara dele que o artista idolatrado pelo Brasil está muito distante do rapaz simples e verdadeiro que ela conheceu no passado. Dirá que ele se perdeu no próprio personagem, que desaprendeu a ouvir e que deixou de ser o homem que tinha potencial para ser. As palavras cairão como um tapa emocional. Abalado, João Raul não conseguirá permanecer na festa. Ele sairá sozinho, dirigindo sem rumo, tentando calar a própria consciência. O destino, irônico como sempre, o levará ao bar Mequetrefe. Sem saber, Agrado também terá ido para lá momentos antes, apenas para cantar e ganhar algum dinheiro, antes de pegar o ônibus rumo a Goiânia. No pequeno palco improvisado, Agrado soltará a voz. Será ali, no ambiente mais simples possível, que João Raul ficará completamente hipnotizado. A voz dela atravessará o bar e atingirá o cantor em cheio. Ele reconhecerá ali não apenas um talento raro, mas algo que há muito tempo ele não sentia em um palco. Verdade. O público começará a perceber a presença do famoso cantor e o clima mudará. Agrado notará os olhares e fará menção de ir embora, sem querer confusão. Mas João Raul, tomado por culpa e admiração, a impedirá. Confessará que foi um idiota, pedirá desculpas de forma sincera e, num impulso, sugerirá que cantem juntos. Agrado hesitará, mas aceitará. A química será imediata. Alguém iniciará uma live nas redes sociais e em poucos minutos o vídeo dos dois cantando juntos se espalhará como fogo em palha seca. O que era um momento íntimo virará um fenômeno online. A reação virá rápida e agressiva. Fãs aparecerão no bar, acusando João Raul de estar traindo Nayane. O clima ficará hostil, perigoso. Sem alternativa, os dois fugirão pelos fundos e entrarão na caminhonete do cantor, que arrancará dali em disparada. Já longe do tumulto, ele parará num ponto de ônibus na beira da estrada. O silêncio entre os dois será pesado, carregado de tudo o que não foi dito em uma década inteira. João Raul, vulnerável como nunca, confessará que tudo o que mais deseja naquele momento é desaparecer. Sumir do mundo, da fama, das expectativas, e perguntará, meio sem jeito, se ela toparia sumir com ele. Agrado responderá com ironia, debochando das cantadas mal ensaiadas. João Raul reconhecerá o erro, rirá de si mesmo e admitirá que parece incapaz de acertar quando está com ela. A resposta dela será firme, mas honesta. Ele só não está acostumado a ouvir não. Mesmo assim, quando Agrado se dirigir ao ponto de ônibus, João Raul não desistirá. Ele irá atrás, com o coração aberto, dizendo que aquela tarde foi a melhor de sua vida em muitos anos, que não se lembrava da última vez em que foi tão feliz cantando. Pedirá uma chance de consertar tudo, mesmo sabendo que começou da pior forma possível. É nesse instante que Agrado cederá. Os dois se encararão em silêncio. O mundo parecerá parar. Eles se aproximarão lentamente e trocarão o primeiro beijo, carregado de história, desejo contido e emoção acumulada. Uma chuva fina começará a cair, quase tímida, como se o céu também estivesse esperando aquele momento. Em segundos, a chuva ficará mais forte, lavando o passado, o orgulho e os desencontros. Rindo, molhados e sem fôlego, eles correrão para dentro da caminhonete. Os beijos continuarão, agora mais intensos, mais urgentes, como se o tempo estivesse cobrando tudo o que foi adiado por 10 anos. A noite seguirá longe dos holofotes, na casa do cantor, marcando um ponto de virada que promete bagunçar corações, relações e destinos nos próximos capítulos. A madrugada avançará carregada de tensão e expectativa. Dentro da casa de João Raul,
O clima não será de tranquilidade imediata. O beijo não apagará os conflitos. Ele só abrirá a ferida que ambos fingiram não ver por anos. Agrado despertará antes do amanhecer, ainda confusa com tudo o que viveu. O silêncio da casa contrastará com o barulho que sua vida costuma fazer. Ao caminhar pelo corredor, ela observará fotos antigas do cantor, espalhadas pela parede, e perceberá o quanto ele mudou. E o quanto ainda carrega do rapaz que conheceu no passado. A jovem respirará fundo, sabendo que aquele momento não é um conto de fadas, mas um ponto sem retorno. João Raul surgirá na cozinha, visivelmente mexido. Ele tentará agir com leveza, fará café, brincará sem convicção. Agrado perceberá o esforço e cortará o clima antes que vire ilusão. Dirá que o beijo não resolve tudo, que há feridas abertas demais e que o nome de Nayane ainda pesa como uma sombra entre eles. O cantor engolirá seco. Não negará, apenas ouvirá. A conversa ficará densa. João Raul confessará que o relacionamento com Nayane já vinha se sustentando mais pela imagem pública do que por sentimento verdadeiro. Admitirá que vive aprisionado num personagem que ele mesmo criou e que pela primeira vez em anos se sentiu real cantando ao lado de Agrado. As palavras não soarão como promessa, mas como confissão crua. Agrado deixará claro que não será a mulher escondida nem o erro conveniente de ninguém. Se existir algo entre eles, terá de ser limpo, sem mentiras e sem plateia. João Raul concordará, mas o olhar dele denunciará o medo de enfrentar o caos que isso provocará. Enquanto isso, a repercussão da live continuará explodindo nas redes sociais. Comentários se multiplicarão, teorias surgirão e a imprensa começará a farejar escândalo. Nayane, do outro lado da cidade, verá as imagens pela manhã e ficará transtornada. A ficha cairá devagar, misturada com raiva, ciúme e sensação de humilhação pública. Agrado decidirá ir embora antes que o dia clareie por completo. No portão, João Raul pedirá que ela fique, nem que seja mais um pouco. Ela responderá com firmeza. O que vier depois precisa ser decidido à luz do dia, não escondido na madrugada. Antes de entrar no carro por aplicativo, ela o olhará uma última vez, sem promessas, mas sem arrependimento. João Raul ficará parado, vendo o carro sumir. Pela primeira vez, não sentirá o alívio da fuga, e sim o peso das escolhas que terá de fazer. O beijo sob a chuva não será um ponto final. Será o estopim de uma sequência de decisões que vai colocar fama, amor e verdade em rota de colisão.